A internet tá chamando o TCK de gordofóbico e o motivo é essa garota aqui. Mas calma que as coisas não são tão rasas assim, porque tudo começou na Watch Party da MIBR contra a NRG no dia 13/4/2025. Pra quem não sabe, todos os jogos em que o Brasil participa, a Riot faz um Watch Party presencial no estúdio da Riot. Inclusive, é muito bizarro porque sempre acontece alguma coisa muito engraçada ou no mínimo constrangedora. A parada é que durante a Watch Party, um casal de mulheres foram entrevistadas e naquele dia em específico, cara, elas estavam completando 3 anos de relacionamento e elas se conheceram dentro do Valorant. Por esse motivo, a Belly, apresentadora da Riot, chamou as duas para dar uma entrevista falando um pouco sobre isso. E durante essa entrevista que ficou tão polêmica, o TCK supostamente teria segurado a risada para não rir delas. No Twitter escreveram: a mina que apareceu na última transmissão da MIBR contra a NRG e sofreu ataques gordofóbicos contando toda empolgada que era fã do TCK e que ele a ajudou em momentos depressivos e falando sobre ele ter segurado a risada ao ver ela. Vocês streamers são figuras públicas e influenciam sim. E no mesmo post ela publicou essa foto aqui do TCK, cara, ele segurando o riso, né? Teve comentários nesse post dizendo que uou, que crime que ele cometeu, cara. O TCK paia, hein? No mesmo vídeo, essa moça fala que o Saci, que também é streamer de Valorant atualmente, tava fazendo um watch party, mas a reação dele foi completamente diferente da do TCK. Eu vi muitas reações de vários streamers durante a minha entrevista com a minha namorada. E, inclusive, o próprio Saci foi extremamente fofo, elogiou a gente e tudo mais. Então, a gente se conheceu numa partida de Valorant. Inclusive, hoje, no dia 13, a gente tá fazendo 3 anos e 9 meses. Ai, de palmas, gente! Caralho, bonitinho. Valeu. Só que sabemos, né, cara, o Twitter, ele não é um lugar muito conhecido por propagar o amor e a amizade. Definitivamente não. Então o moderador do TCK veio explicar que tanto essa moça do vídeo quanto as pessoas que estavam tentando levar isso na maldade para provavelmente prejudicar o TCK, essas pessoas estavam completamente erradas. Ele tava rindo no chat porque eu e os outros mods estávamos dando ban em geral que tava falando merda e não dela. Inclusive, se tu fosse ver 2 minutos depois disso, ele xingou o chat, mas é claro que isso não tá no vídeo. O mais engraçado é acusarem o TCK disso, sendo que ele sofreu bullying durante a adolescência, justamente por ser gordo. Assistindo a VOD completa do TCK, cara, a gente percebe que no momento exato em que a moça em questão fala, a reação dele é bem normal, é bem espontânea. Olha aí, ó. Quanto tempo? 3 anos. Só que quando ele olha pro chat e ele vê ali os moderadores banindo as pessoas que estavam falando coisas erradas, é aí que começa toda essa confusão. Porque no exato momento em que ele percebe isso, ele fala tipo: para, insinuando que as pessoas ali no chat estavam passando dos limites. Pouco tempo depois ele confirma isso, porque ele disse que realmente estava olhando para a transmissão, mas depois ele olhou pro chat e viu que tinha um pessoal ali zoando e os moderadores estavam banindo. Vocês são muito cuzão. Vocês são Tá muito cuzão. vendo? É o seu ex-time que Tipo assim, eu tava vendo a transmissão, aí eu olhei pro chat, mano. Vocês são muito... Boa. E isso, cara, foi o suficiente para as pessoas literalmente cancelarem o TCK e associarem ele com o mais absurdo tipo de pessoa. O mais bizarro é que o moderador do TCK disse que o TCK já foi gordo quando ele era menor e que ele sofria preconceito por conta disso. Então o que as pessoas estão se questionando é se realmente faz sentido uma pessoa que já teve nessa posição rir de alguém gorda ou discriminar essa pessoa, porque realmente não faz sentido, já que antigamente ele também era gordo. Existe um peso ainda maior porque essa mulher em questão, ela é uma grande fã do TCK, inclusive ela fala que o TCK já ajudou ela na depressão e que ela enxergava o TCK como um ídolo. Bom, e sobre o TCK, eu posso começar falando que ele foi uma das maiores razões para eu começar a fazer live. Muitas vezes ele me salvou da depressão em momentos que eu estava em crise depressiva e que isso era muito importante para mim. Então ver ali uma pessoa que de certa forma é o seu ídolo, tentando não rir enquanto você tá falando uma coisa que é importante pra você e também sobre o jogo, que foi o que eu falei, é um pouco difícil. O moderador do TCK disse que ele viria a público pra esclarecer essa história, cara, mas ele não escreveu nada no Twitter, porém, ele falou sobre esse assunto ao vivo e disse que ele se resolveu com ela pessoalmente. Eu conversei com a moça já, pedi desculpa pra ela pessoalmente. Foi moleque, a gente devia ter banido os comentários logo na hora ali, tá ligado? Mas eu já conversei com ela já acertamos, pedi desculpa. Abriu espaço pra galera fazer muito comentário ruim, eu ficar quieto ali, tá ligado? Enfim, já me resolvi com a moça, que é o mais importante. Vambora.
Na mesma proporção que existiu pessoas achando isso errado, teve pessoas achando esse cancelamento completamente inútil, e que o TCK não teria cometido nenhuma ação preconceituosa contra essas mulheres, já que essa tal, entre aspas, risada que ele segurou seria referente ao chat e não a elas em específico. A Dezas, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, né? Pelo menos é o que tá escrito aqui, cara. Ela falou o seguinte, ó: pessoal, quero agradecer a todos os comentários de apoio e aos que estão explicando o intuito do vídeo. Em nenhum momento eu disse que o TCK teve má intenção, mas a atitude dele gerou muito hate. Aí vem aquele questionamento, né, cara? Qual seria essa atitude dele? Porque ele não falou nada diretamente pra ela que justifique um hate. Tudo veio diretamente do chat, tá ligado? Eu acho que associar ele com como estão associando quando ele mesmo já foi uma pessoa acima do peso é um pouco extremo demais. Só que também é foda porque a comunidade de Valorant é um lixo, é um completo churume. Tem pessoas que literalmente arrumam brechas pra se aproveitar de momentos sensíveis e até pessoais. E querendo ou não, teve pessoas ali comentando besteira sim. Teve pessoas ali agindo na maldade e por isso que os moderadores estavam banindo, mas aí a culpa é do chat, né, cara? Não é exclusivamente do streamer. Até porque quando tem um watch party, vem um monte de pessoas que, tipo, nem acompanham o TCK diariamente, tá ligado? Pessoas completamente desconhecidas, até de outros nichos, de outros jogos. E mesmo os moderadores banindo, mesmo o TCK não compactuando com isso, teve pessoas ali falando coisas erradas durante o momento em que elas apareceram na watch party. Isso realmente aconteceu. Mas, mano, eu acho que melhor que banir essas pessoas, como os moderadores estavam fazendo ali, eu acho que o mais inteligente a ser feito naquele momento seria ter deixado o chat todo em modo emote, pelo menos por um tempo, pra evitar tudo isso, pra evitar qualquer tipo de problema pro streamer. Acho que esse é o papel de um moderador, né? É evitar problemas pro streamer. Então os moderadores deveriam ter feito isso. Mas isso não aconteceu e esse debate veio à tona. E aí surge um outro ponto que quase ninguém fala quando esse tipo de situação acontece, cara. A incontrolabilidade do streamer com o chat. Claro, tem formas de conter o chat, tem formas de controlar o chat sim, tá? Calma. Não vai me cancelar no Twitter que eu ainda não completei meu raciocínio. Mas acontece do próprio chat criar narrativa sobre o que eles estão assistindo na live e eles conversarem entre si. E nem sempre o streamer concorda com aquilo que tá sendo dito, porém, mesmo não concordando, ele tem reações involuntárias quando ele lê uma mensagem no chat. Até porque ele é um ser humano assim como eu, assim como você, cara. Então ele tem reações, ele tem sentimentos e isso pode variar, né? Dada a circunstância do momento da live. E esses sentimentos podem ser vários, cara, como por exemplo raiva, tristeza ou achar um certo tipo de comentário engraçado que foi o que aconteceu, mano. Então às vezes não é o momento de rir, às vezes não podemos rir, mas é um sentimento involuntário que às vezes foge do nosso controle por ser algo natural do nosso corpo. Talvez o TCK também leve tudo isso de uma forma muito mais leve, porque ele já foi obeso antigamente, mas pra ele pode ter um significado diferente de, pô, já fui assim um dia, hoje não sou mais, eu venci isso, hoje pra mim eu levo isso na normalidade, na leveza. Só que infelizmente ninguém é igual a ninguém e algumas pessoas se sentem afetadas com isso e elas também merecem respeito. Mas e aí, o que vocês acham sobre isso, cara? O TCK realmente vacilou? Ele merece ser cancelado? Ele é o pior ser humano do mundo? Ou estão criando uma polêmica completamente desnecessária em cima dele? Enfim, caso você tenha gostado desse vídeo, cara, desce aí, deixa um like que me ajuda muito. Se inscreve no canal também caso você não seja inscrito ainda. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau.